Fala galera, boa noite família CBI. Eu convido você agora, junto com a sua família, a louvar ao Senhor, a exaltar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, amém? E se você tem essa certeza, dê um aplauso ao Senhor aí na sua casa, ou onde você estiver, porque a hora chegou, é tempo de adorar. Então vem com a gente louvar ao Senhor, amém? Tudo
acabamos de cantar a canção, é hora de adorar, é tempo de adorar. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda assim nós não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. Nós confiamos em um Deus que é maior do que tudo, maior do que eu e você, maior do que as nossas circunstâncias e os nossos problemas diários. O Senhor, Ele é conosco, e confiando em nosso Deus e em seu amor, nós não seremos abalados, porque nossa fé está em Cristo Jesus. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós cremos em Ti, Jesus, minha rocha, minha fortaleza. A quem temeremos se o Senhor está conosco? O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus.
não seremos abalados. Sim, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cremos em Ti, Jesus, não seremos abalados. O Senhor está conosco, não importa onde, não importa quando, não importa a circunstância, o Senhor está conosco em todo o tempo. Nos mais altos montes, nos mais profundos vales, ali o Senhor está. Em meio à fornalha, ali o Senhor também está. Em meio ao deserto, ali também está. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar,
socorro. Ali está o Senhor. Ali está o Senhor. Tu és meu e eu sou o teu. Tu és meu e eu sou o teu. A paz do Senhor. Queria meditar com você numa palavra de oferta neste momento. E todos nós, como cristãos, aprendemos a ofertar e a dizimar. E talvez a gente vai perdendo a noção da importância disso e quanto que isso é protetivo para as nossas vidas. Desde sempre, como pregadores, como líderes e como pastores, temos ensinado há tempos na igreja a respeito do dízimo, da oferta e da importância. Igrejas como a nossa e muitas igrejas em todo o Brasil separam um momento para ministrar oferta. Houve um tempo no passado das igrejas que quase não se falava em oferta. Hoje, muitas igrejas são conhecidas como a Igreja do Evangelho da Prosperidade porque acredita-se que fala-se muito em dinheiro. Não, nós não falamos muito em dinheiro. Nós ensinamos muito sobre a administração do dinheiro. Porque dízimo e oferta é a administração do dinheiro. Porque quando entendemos que algo protege o nosso dinheiro, guarda o nosso dinheiro, faz com que não entre num saquetel furado, isso é uma medida protetiva. Quando as igrejas, elas ensinam a respeito de vida financeira e falam sobre dinheiro, é um ensinamento. A cada culto aonde há uma palavra sobre oferta e dízimo, não é um momento de se arrancar dinheiro, mas é um momento de fazer o seu dinheiro prosperar. E hoje eu quero compartilhar com você algo que faz o seu dinheiro prosperar e quão importante é uma palavra neste momento, que diga como prosperar o nosso dinheiro. Sim, porque é em tempo em que precisamos fazer do limão limonada. E pensa na proporção. O limão é um, mas ele faz uma limonada onde mais do que um bebe. Sim, é tempo da gente fazer prosperar tudo que vem às nossas mãos. E a melhor forma de fazer isso é transformar isso em semente. E quando ensinamos sobre dízimo e oferta, uma coisa sempre foi falada. O dízimo, ele faz com que o devorador ele seja repreendido. Então ele é uma arma protetiva, ele te protege. E a oferta é uma arma de ataque. Ele ataca o inferno a favor da sua vida financeira e faz com que ela prospere. E aí entendemos exatamente o que é ofertar, o que é dizimar. E aí a gente sempre entendeu dízimo como obediência. E oferta, neste momento específico, eu vou chamar oferta de sacrifício, porque talvez neste momento, dizimar não seja tão difícil, porque o dízimo é os 10% de tudo que vem na sua mão. Mas talvez ofertar seja muito mais difícil, porque a oferta, ela é uma semente que precisa ser plantada, para que em tempos de seca ela floresça, para que em tempos de escassez ela nos dê frutos, para o seu tempo. Como a própria palavra fala, há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar, há tempo para colher. E falando em tempo, existe uma associação que eu queria fazer com você. Nós aprendemos as 4 estações do ano. E a gente quer que o tempo corra e que tudo passe. E a gente pense, não, mas esse momento, ofertar e dizimar, é um momento tão difícil. Qual é a estação que é permanente? O verão não é permanente, o inverno não é permanente, o outono e a primavera não são permanentes. Em dias de frio, a gente tem saudade do verão. E a gente quer que o verão chegue logo, mas até em dias de frio, existem dias quentes também. E em dias de verão, também existem dias de chuva, dias de frio, dias que o ar está mais fresco. Nada é eterno. Isso vai passar, esse momento que nós estamos passando vai passar. E quando esse momento passar, nós precisamos estar com a nossa vida financeira resguardadas no Senhor. Talvez você não tenha esse resguardo neste momento com o seu trabalho. Talvez você não tenha esse resguardo na sua conta do banco, que você já precisou usar praticamente tudo. Talvez você não tenha esse resguardo com as suas contas, mas no Senhor você terá resguardo.
O dízimo é obediência. E neste momento eu vou chamar oferta de sacrifício. E aí, no contraponto disso tudo, eu quero com você meditar rapidamente numa palavra bem conhecida, que está em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Eu vou resumir, porque você vai se lembrar. Diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Sim, melhor é obedecer do que sacrificar. Entendendo assim, a gente muitas vezes acha que só obedecer é importante. Ué, o sacrifício foi deixado de lado? Ele perdeu a importância? Não. É que neste momento aqui, o profeta fala para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o sacrifício, ele não foi extinto. O teu sacrifício de ofertar, ele não foi extinto. E nesse momento, talvez você ainda esteja dizimando, porque isso nos compete. Nós já ouvimos o nosso apóstolo falar em uma das lives, quantas são as pessoas que nesse momento fazem contato com ele e se dizem envergonhados, porque estão com dízimo baixo. E ele mesmo já fez referência para você, querido, dizendo o que a Bíblia fala. Não existe dízimo baixo ou dízimo alto. Dízimo é dízimo. Dízimo é 10%. E é em cima desses 10% que nós dizimamos. Não se envergonhe de obedecer, porque dízimo é obediência. Mas mais do que isso, eu vou te convidar neste momento, porque eu sei que momento que todos nós estamos passando, a sacrificar. Porque o sacrifício, ele não foi retirado, ele não foi esquecido. Simplesmente o que o profeta disse, que é muito importante obedecer, mas ele nunca anulou o sacrificar. Então, queridos, esse é o momento para você dizimar e ofertar. Essa é a sua medida protetiva. É isso que vai fazer com que você faça prosperar. Se os números não te favorecem, se financeiramente você não sabe o que fazer, espiritualmente você sabe exatamente o que fazer. Por isso, neste momento, você vai poder visualizar as nossas contas no banco, na nossa rede social. Você pode, neste momento, aqui embaixo, já vai estar os nossos números das nossas contas. A gente tem mais do que um banco para que você, para facilitar, possa ofertar neste momento e possa até dizimar através disso. E, queridos, eu tenho a certeza que esse teu sacrifício, essa tua obediência vai fazer prosperar a tua vida financeira. Neste momento, mais do que nunca, porque eu sei que esse momento você precisa, eu também preciso. E esse é o momento que Deus vai estar nos abençoando. Porque Deus não é um Deus de troca, mas é Deus que recompensa obediências e sacrifícios. Então, aproveite esse momento, dizime e oferta em nome de Jesus. Glória a Deus! Deus abençoe a sua vida nesse domingo maravilhoso, nessa noite que Deus fez para nos alegrarmos. Mais uma vez é uma alegria poder estar ministrando a palavra de Deus para a sua família, para a sua casa. Aproveitar, pedir para que você já pegue a sua Bíblia, já deixe pertinho de você, pegue o seu celular ou ligue a sua TV na Smart TV e coloca lá no You Gospel, né? Vai para o YouTube, vai para o site ali, para o canal do You Gospel, clica lá na CBI e você já vai estar prontinho. Se você não tem o link aí no seu celular, você já vai lá, já vai encontrar já a página funcionando e você acompanhando os cultos. Não esqueça nunca de participar, os seus vizinhos, convidá-los para que eles possam participar, ainda que assistam em casa. Reúna a família, chama o filho, não deixe ninguém longe, não. Reúna todo mundo na sala ou no quarto, não sei onde você está, mas não deixa a família dispersa, não deixa uma outra TV ligada, ou um rádio ligado, ou alguém fazendo alguma outra coisa, porque esta palavra é uma palavra para abençoar a você e a sua família. A sua casa e a sua família tem sido bombardeada diuturnamente, então a sua casa precisa estar nesse momento sendo protegida por Deus e recebendo uma palavra de Deus. Eu quero já te convidar para você abrir a sua Bíblia, não sei se ela é Bíblia assim, de papel, física, ou se ela está no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu notebook, mas abra comigo, por favor, Êxodo capítulo 4, versículo de número 2. Êxodo capítulo 4, versículo de número 2 apenas. É um texto conhecido, a história
é conhecida. Eu já ministrei em uma outra oportunidade em cima desse texto, mas Deus falou comigo mais uma vez e com certeza Ele tem coisas novas para falar conosco. Vamos à leitura do texto? Já abriu a sua Bíblia? Já utilizou aí o seu tablet ou a sua Bíblia online para poder selecionar o texto? Vamos para a leitura. Êxodo 4, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens em tuas mãos? Respondeu-lhe Moisés: uma vara. Em outras versões, um bordão. Uma vara ou um bordão? Esse texto é um texto abençoado. Esta passagem bíblica é uma passagem muito especial, muito marcante na história do povo de Israel e traz alguns ensinamentos maravilhosos para nós. Eu queria que você pudesse aí orar comigo, agradecendo a Deus por essa porção desse texto que nós acabamos de ler. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado por termos a tua palavra. Muito obrigado porque Cristo se revelou e se revela a nós através da tua palavra. Muito obrigado porque o Espírito Santo inspirou homens em lugares diferentes, em épocas diferentes, para ministrar nos nossos corações a tua palavra, que é inspiradora, que é edificante, que é maravilhosa. Nós queremos ser alimentados nesta noite, queremos ser cuidados, sarados, renovados e restaurados pela tua palavra. E nós pedimos: Espírito Santo de Deus, tem liberdade nas mentes, tem liberdade nos corações, para poder fazê-los entender e aplicar esta palavra dentro de cada necessidade, dentro de cada coração, dentro de cada realidade, e que haja renovo, que haja cura, que haja milagres e haja fortalecimento e edificação da tua igreja e dos teus ouvintes, que essa palavra gere fé e esta fé gere fortalecimento em o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Nós conhecemos muito bem a história de Moisés, a história do povo de Israel, que ainda não era uma nação e não era ainda um estado politicamente formado, era conhecido no Egito como povo hebreu. Apesar de Deus já ter naquela relação dele com Jacó, ali na passagem do Val de Jaboque, quando o nome dele é mudado de Jacó para Israel, o nome desse patriarca vai ser o nome da nação. Então, os que estão no Egito são filhos de Israel, que assume a predominância sobre a nação e sobre a estrutura que se daria a partir das 12 tribos. A gente entende então que eles estão ali, por mais que a gente encontre algumas expressões em que fale o povo hebreu, ou em alguns momentos o pregador chame de Israel, ainda que não fosse um estado formado, politicamente falando, mas era uma descendência de Israel que estava toda no Egito, e agora Deus levanta Moisés para usar Moisés para tirar o povo da opressão, para tirar o povo da dor, para tirar o povo de um momento difícil e de uma circunstância muito, muito, muito difícil. No texto que nós acabamos de ler, Moisés ainda está no Egito, parte do Egito, deserto do Egito, e ele estava ali já se relacionando já com a família de Jetro, que era seu sogro, e ele, enquanto apacentava o rebanho de Jetro, ele tem a grande visão, e nós já conhecemos a passagem bíblica, uma sarça que ardia e não se consumia, e ele ouve a voz de Deus o chamando, e ele se aproxima de perto para ver aquela grande visão, e Deus chama a atenção de Moisés e começa a conversar com Moisés. Claro que naquele momento a conversa de Deus era para preparar o coração de Moisés e preparar Moisés para a grande tarefa de libertação de Israel. Moisés era o libertador. Moisés teve 3 grandes
períodos da vida dele. 40 anos servindo a Faraó, ficando no Egito. Depois ele é fugitivo do Egito, porque ele mata alguns egípcios, defendendo o povo hebreu. E passa 40 anos no deserto, servindo ao seu sogro Jetro. Então, 40 anos servindo a Faraó, 40 anos servindo ao seu sogro Jetro, e agora Deus o está chamando para que ele pudesse unir a experiência que teve no Egito com a experiência que teve no deserto 40 anos, para obter agora uma nova experiência, e essa nova experiência ser determinante para os próximos 40 anos da sua vida, que seria exatamente os 40 anos onde ele viveria integralmente para Deus, como libertador de Israel. E esse período de 40 anos se daria exatamente no momento em que ele fosse chamado por Deus, entrasse lá no Egito, libertasse o povo, peregrinasse 40 anos ali no deserto, até que pudesse então vislumbrar a promessa de Deus se cumprindo, que seria a chegada à terra que mana leite e mel. Então ele teve 3 momentos na sua vida, mas esse último momento é o momento mais importante, porque é o momento onde não tem a interferência do Estado, é o momento onde não tem interferência do governo, onde não tem influência política, onde não tem nenhum tipo de estrutura social, monetária, econômica, ou de status, ou de poder, que pudesse influenciá-lo. Foi o período que ele passou como general no Egito. Ele agora passa mais 40 anos com a família, cuidando do rebanho, cuidando de negócios, coisas da casa, e ele agora já viveu o momento em que a influência era da família, e que tudo o que ele fazia girava em torno do enriquecimento da família, da manutenção da família, da estrutura da família. E agora ele tem um terceiro e último tempo, que vai ser os últimos 40 anos da sua vida, onde ele vai servir integralmente a Deus. Se nós conseguíssemos separar as nossas 24 horas diárias em um tempo para trabalhar para o patrão, um tempo para cuidar de casa e um tempo para cuidar integralmente das coisas de Deus, nós teríamos aí 8 horas por dia entregue diretamente ao serviço de Deus, que seria um terço da nossa vida. Caso Moisés pega o último terço da sua vida, e vai ser o melhor terço da vida, ou o melhor período de 40 anos que ele poderia viver. Ele vai servir integralmente a Deus, e agora com a missão de libertar o povo de Israel do Egito. Mas nesse momento de conversa que Deus prepara a Moisés, Moisés se sente impossibilitado. Moisés, por mais que tivesse sido criado e ensinado nas ciências do Egito, e era uma pessoa que falava vários idiomas, era um poliglota e conhecia as ciências, ele era formado nas ciências, ele não era uma pessoa culta, porque ele era um filho de Faraó, criado por Faraó, e poderia até ser o sucessor de Faraó, até por ser o general acostumado com grandes batalhas, talvez fosse ele o primeiro sucessor. E aí ele falava muitos idiomas, ia para muitas nações, nações amigas e nações inimigas que eles dominavam, e ele era um poliglota. Mas quando ele se coloca diante de Deus, tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia sabido, todas as suas experiências se tornaram nada, porque agora ele vai precisar entrar num plano sobrenatural. Ele vai precisar viver numa esfera sobrenatural, aonde nada do que ele havia experimentado, nenhuma das influências obtidas pelo período em que foi general, ou pelo período que esteve estudando nas escolas egípcias, ou pelo período em que esteve com o seu sogro, nenhuma das suas experiências ali poderia dar a ele condições de enfrentar os desafios que o aguardava e de conseguir servir a Deus na medida que Deus queria que ele servisse. Então, esta é a palavra, e este é o momento em que Deus se aproxima de Moisés e chama Moisés. Qual era a situação do mundo naquela época? O povo de Israel oprimido, você já conhece a história, já não se lembravam dos feitos de José, oprimiram o povo, colocava muitas palhas quando os trabalhadores hebreus iam virar as massas, cortavam os pés,
cortavam as mãos, cansavam-se mais, tudo isso para que eles não pudessem se levantar como um grande exército e, quem sabe, lutar contra Faraó. Essa era a estratégia de Satanás, fazê-los trabalhar muito, fazê-los ficar cansados, fazê-los ficar machucados e impedi-los de lutar, impedi-los de construir a sua própria libertação e impedi-los de servir a Deus. Era o cansaço que estava sendo gerado naquele momento. Não é diferente dos dias de hoje. Tem muitas pessoas trabalhando muito, ficando muito cansado e não tem tempo para orar, e não tem tempo para ler Bíblia, e não tem tempo para cultuar, e não tem tempo para assistir a live da mensagem, porque está ocupado com tanta coisa, e até no período de quarentena que deveriam estar, entre aspas, descansados, porque está em casa o dia todo, quase que todo mundo está em casa o dia todo. Não, parece que é um período que se cansam ainda mais por conta da ansiedade, né? A ansiedade vai consumindo as forças, vai minando as estruturas, e a pessoa se sente cansada de um dia que não fez nada. Mas aqui está Moisés diante de um desafio: libertar o povo de Israel do Egito. Qual era o grande problema? O povo estava sendo oprimido, sofrendo, passando por dificuldades. A escassez estava tomando conta deles, porque naquele momento era diminuído o soldo deles, aumentava-se o trabalho, diminuía o seu soldo, eles começavam a ter problemas e dificuldades. E Deus ouve o clamor do povo de Israel, Deus ouve o gemido, Deus ouve o choro, Deus ouve a dor, sente a dor de perto, e Deus resolve então, ao ouvir o povo, ao sentir a dor, ao ouvir os gemidos, ao ouvir a reclamação do povo, quanta dificuldade que estavam passando, Deus se manifesta para Moisés, para então libertar o povo e fazer o povo ser conduzido para viver uma promessa. Talvez nesse momento que estamos passando, tem igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra, clamando, gritando, chorando, alguns chorando pela morte de alguém, outros chorando por desemprego, alguns com falta, com algum tipo de necessidade, outros pela enfermidade. Existe um clamor da igreja chegando no coração de Deus, chegando no altar de Deus, e Deus vai manifestar-se de uma maneira sobrenatural, e vai haver um sinal de Deus para que haja uma libertação, para que esse povo dele, esse povo que se chama pelo nome dele, possa sair desse momento difícil, ser livrado desse momento difícil e começar a usufruir das promessas de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que Deus vai cumprir sobre a tua vida, sobre a tua família, promessas. Todas as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua casa, nenhuma delas vai faltar, nenhuma delas vai falhar. Existe um Deus fiel, justo, verdadeiro, tremendo e poderoso. Só que Deus já deu um sinal para você. Deus já deu sinais para mim da fidelidade dele. Deus já deu sinais para mim e para você do poder dele, da manifestação poderosa dele, do Jeová Jirê que ele é, do Deus provedor. Mas mesmo Deus tendo dado sinais, quando se avolumam os problemas, a gente se esquece do que Deus fez, do que Deus é capaz de fazer e daquilo que Deus vai fazer. Por que eu estou falando isso? Em cima de um texto que nós iniciamos, quando Deus pergunta para Moisés o que é que Moisés tem nas mãos. Quando Deus faz essa pergunta para Moisés, Moisés não entende de imediato aonde Deus queria chegar com essa pergunta. Moisés fala para Deus, quando Deus responde: Moisés, o que é que tu tens nas tuas mãos? Moisés vira para Deus de maneira simplória e diz: eu tenho uma vara, eu tenho um bordão, algo que não significa muito diante desse grande chamado, algo que não significa muito diante da tamanha tarefa e responsabilidade, algo que não significa muito se eu chegar para um povo e eles não quiserem me ouvir, ou eles não entenderem o que eu fui fazer ali. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, pega isso que está nas tuas mãos, que você acha que é apenas uma vara, ou que é apenas um bordão, e que não serve para nada, joga no chão, Moisés. Moisés joga no chão, e aquele bordão, ou aquela vara, se transforma
em uma serpente. E Deus manda Moisés segurar a serpente pela cauda, segura a serpente pela cauda, e logo ela se transforma de novo num bordão. Aquele sinal era um sinal claro do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Mas ainda assim, Moisés, duvidoso e conhecendo Deus, o coração de Moisés, Deus já respondeu a Moisés antes mesmo de Moisés fazer a pergunta. Deus falou para Moisés: mas se não crerem no primeiro sinal, eu vou fazer o segundo. E se não crerem no segundo sinal, eu vou fazer o terceiro. E se vocês lerem todo o capítulo 4, vai ser essa conversa que Deus vai fazer com Moisés. Deus tem um sinal para que o povo possa crer que Ele é Deus. Deus tem um segundo sinal para que o povo creia que Ele realmente é Deus. Deus tem um terceiro sinal para que o povo creia definitivamente que Ele é Deus. E Deus tem outros tantos sinais, quantos forem necessários, para que as pessoas acreditem que Ele é Deus, Ele é poderoso. Quantos sinais mais Deus vai precisar fazer para eu e você, para nós acreditarmos que Ele tem controle da situação? Quantos sinais mais Deus vai precisar fazer para eu e você descansarmos e entendermos que Ele é poderoso, que no momento certo Ele faz tudo parar, no momento certo Ele faz tudo girar, Ele faz tudo correr, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Nós estamos acreditando a vírus, nós estamos acreditando a políticos, nós estamos acreditando a Satanás, mais poder do que Deus. Porque quando nós somos sufocados pelos noticiários ruins, ou somos sufocados por políticas ruins, ou pela corrupção, ou somos sufocados pelas adversidades, nós tememos um mal maior, tememos a morte, tememos outros problemas e outras dificuldades, desacreditando no poder de Deus, desacreditando que Deus está conosco. Se Deus está comigo e está contigo, está garantido. Ele vai precisar fazer sinais repetidamente para que eu creia. Eu não preciso ver o sinal para acreditar, porque eu acredito, os sinais vão me seguir. A Bíblia declara para mim e para você: os sinais seguirão aos que crerem. Não é o inverso, não é o sinal que tem que me fazer acreditar. Aqui no texto, Deus está dizendo para Moisés que teria que fazer sinais, porque o povo era incrédulo, tinha que fazer sinais, porque o coração do povo estava distante dele, tinha que fazer sinais, porque o coração do povo estava no Egito, tinha que fazer sinais, porque eles estavam acostumados com algumas coisas que aconteciam no Egito, e agora a vida deles precisava mudar. É diferente para a igreja. Nós somos livres do Egito, nós somos livres do mundo, nós somos arrancados das mãos de Satanás. Nós antes estávamos nas trevas e hoje estamos na luz. Antes nós estávamos cegos, hoje nós enxergamos. Antes estávamos mortos, agora estamos vivos. E mesmo depois de ser livre por Cristo Jesus, mesmo depois de conhecer a palavra salvífica, a palavra de regeneração, de justificação, de santificação, nós ainda estamos à mercê de sinais. Precisamos ser rebocados por sinais, quando deveria ser o contrário. Eu não preciso ver um sinal para me mover, eu não preciso de um sinal para me levantar, eu não preciso de um sinal para ser feliz, eu não preciso de um grande milagre para viver um evangelho pleno. Não é isso mais. Bem-aventurados é os que não ouviram, mas creram. Bom é aqueles que não são guiados por vistas, que não são guiados por aquilo que vê, mas são guiados por aquilo que acreditam. O convite que Deus faz para nós, na nova aliança, é que os sinais vão nos seguir, seguirão aos que creem.
Eu me levanto primeiro que o sinal. Eu grito primeiro que o milagre aconteça. Eu me levanto antes do milagre acontecer e já começo a festejar como se ele já tivesse acontecido. Quando eu me levanto e acredito e profetizo, o sinal vai ter que me acompanhar, o milagre vai ter que me acompanhar, o milagre vai ter que me seguir. Quantos sinais mais vai ser necessário ser feito para que você se levante e glorifique a Deus? Como povo escravo, como aqueles que ainda andam nas trevas? Não, Deus chama a mim e a você nesta noite para nos levantarmos e para acreditarmos que os sinais precisam nos seguir, e para os sinais nos seguirem, precisamos nos levantar, precisamos nos relacionar com Deus, precisamos ter um pouco mais de intimidade. Os sinais vão nos seguir. A Bíblia garante para mim e para você que bondade e misericórdia vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Não sou eu que tenho que ir atrás da bondade e da misericórdia, não sou eu que tenho que ir atrás do milagre ou atrás do sinal. São os milagres, são os sinais e a bondade e a misericórdia que tem que me seguir quando eu me levanto, quando eu me posiciono, quando eu entendo que Deus já fez, quando eu entendo que o meu milagre já está pronto, quando eu entendo que a vitória já está garantida, quando eu entendo que Deus já declarou sobre mim toda sorte de bênção. Quando eu acredito nisso, oh, aleluias, quando eu acredito nisso, eu me levanto, eu exalto, eu adoro, porque eu não preciso que nada aconteça para que eu adore e glorifique ao Senhor. Eu não preciso, em meio a circunstâncias adversas ou problemáticas, que o milagre aconteça e o problema desapareça para que eu glorifique e exalte a Deus. Eu glorifico a Ele. Eu glorifico e exalto a Ele, mesmo as coisas ainda não tendo acontecido, porque isso é princípio de fé, porque isso é o princípio que rege a minha e a tua vida, ou deve reger a minha e a sua vida. É o princípio da fé, são atitudes tomadas embasadas na fé. Eu ainda não vi o milagre, mas eu creio no milagre. Você pode adorar ao Senhor aí onde você está, você pode exaltar ao Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com o bordão nas mãos de Moisés? Quando Deus chama Moisés, quando Moisés, ele coloca para Deus toda a sua incapacidade, quando Moisés diz que era gago, ou que era um homem difícil de fala, um homem que tinha dificuldade para se expressar, quando Moisés coloca todos os obstáculos humanos para que ele não pudesse cumprir a missão de Deus, Deus faz a pergunta para ele, simples: o que é isso na tua mão? Aí Moisés fala que é um bordão, é uma vara. E Deus fala para ele: joga essa vara no chão, e Deus faz o primeiro sinal. Joga essa vara no chão, e Deus faz o primeiro sinal. Que tremendo! Deus fez o primeiro sinal. O primeiro sinal na vida de Moisés estava na vara, estava no bordão que estava nas mãos dele. Esse era o sinal para ele começar o processo de libertação de Israel. E não coincidentemente, no capítulo 14 de Êxodo, esse mesmo bordão está nas mãos dele para ele terminar de cumprir a missão, que é libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. E aonde acontece o último e derradeiro milagre da libertação diante do Mar Vermelho. E o que está na mão de Moisés? O mesmo bordão. E é com esse bordão que ele toca no mar, e é com esse bordão que o mar se abre. Entenda uma coisa, querido: quando Deus chamou a Moisés para iniciar o ministério, quando Deus chamou a Moisés pela primeira vez para caminhar com ele, quando Deus começou a caminhada na vida de Moisés, Deus chamou a atenção de Moisés para um bordão, para algo que já estava nas mãos dele. O milagre já estava nas mãos de Moisés, a resposta já estava nas mãos de Moisés, o recurso já estava nas mãos dele, a saída já estava nas mãos dele, o sobrenatural já estava nas mãos dele, a arma que mataria o inimigo já estava nas mãos dele, a arma da libertação já estava nas mãos dele. Você não conseguiu entender que quando você foi chamado das trevas para a luz, o milagre já estava em você?
porque você é habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você é templo de Deus, você é templo do Altíssimo. O milagre já está em você, o milagre já está dentro de você, o milagre já está nas tuas mãos. Está nas mãos significa que está acessível, está próximo, está no lugar que você pode alcançar, que você pode pegar. O milagre já está nas tuas mãos, a vitória já está nas tuas mãos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Começa a adorar a Deus aí onde você está no seu lar. Começa a exaltar a Deus onde está no teu lar. Deus te chamou para uma missão. Você está caminhando ainda no Egito, você vai ainda passar pelo deserto, mas você está indo em direção a Canaã celestial. O milagre, o poder, a autoridade, a unção que Deus colocou nas tuas mãos quando te chamou, quando te tirou das trevas para a luz, é o mesmo que permanece nas tuas mãos, permanece na tua vida e que vai ser o portador dos sinais, dos poderes, da saída, das resoluções, até o último dia, quando você for arrebatado para estar eternamente com Deus. Deus dá a Moisés o poder, e ele revela a Moisés que aquele bordão era um símbolo. Aquele bordão era um símbolo de poder, mas era um símbolo de poder porque aquele bordão estava nas mãos de Moisés, e porque Moisés estava nas mãos de Deus. Quando Deus começa a conversar com Moisés, olha que tremendo, e fala para Moisés que Moisés vai ser Deus na terra, Deus está dizendo para Moisés: as tuas mãos são as mãos de Deus, e o que tiver nas tuas mãos é o que vai estar nas mãos de Deus. Quando a Bíblia nos garante que nós vamos fazer as obras que Jesus fez e fazer maiores ainda, quando nós somos chamados de cristãos, ou quando nós somos chamados pelo nome dele, nós somos o representante direto e legal dele, nós também somos Jesus. Nós também somos uma relação integral, nós somos filhos de Deus, com herança declarada, com herança de paternidade, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. O Espírito Santo testifica isso em nós, nós recebemos poder de filhos, representante legal de Deus. Existe uma relação íntima, o poder está nas minhas mãos e nas tuas mãos. O que estamos esperando para vencer essa guerra? O milagre já está em nossas mãos. A vara estava nas mãos de Moisés para começar o ministério. A vara estava nas mãos de Moisés para findar a libertação na travessia lá do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, quando o faraó e os seus cavaleiros iam ser destruídos e derrotados, e enfim, eles se veriam livres de 40 anos de perseguição ao redor do deserto, livres de 400 anos de opressão do Egito, livres de toda uma história de opressão e de dureza e de trabalho e de cansaço, para entrar numa terra prometida. Já estava nas mãos de Moisés o bordão que iniciaria o ministério da libertação e que abriria o Mar Vermelho para o escape final e a libertação de uma vez por todas, porque a partir daquele momento eles nunca mais veriam a Faraó e nunca mais veriam o Egito. Semelhante à vida de Jesus, que começa o seu milagre nas bodas em Caná da Galileia com uma botija de água e que transforma em vinho. E a água é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo da palavra, e o vinho é o símbolo da alegria. E não diferente de Moisés, Jesus encerra o seu ministério na cruz, quando fura o seu lado, verte água e também verte sangue. A água e o vinho que estavam no início do seu ministério, ao realizar o milagre nas bodas em Caná da Galileia, estavam presentes na cruz do Calvário, estava presente no madeiro, para dizer que ele é o início, que ele é o meio, que ele é o fim, que ele é o alfa e o ômega, ele é aquele que começou a boa obra em nós, e ele é aquele que vai concluir a obra em nós. Ele não vai deixar nada inacabado na minha nem na sua vida, não vai deixar nada inacabado nem na minha nem na sua casa. Nós veremos o poder de Deus, nós veremos o milagre de Deus. Já
está na minha mão, já está nas tuas mãos, já está em nossas mãos. O milagre de Deus está nas nossas mãos, já existe o poder de Deus garantido. A gente só precisa olhar e ver. Moisés não conseguiu enxergar o milagre, porque o coração dele carregava algumas marcas que era necessário tirar. Ele coloca a mão no peito, retira a lepra do coração, coloca de novo, ela fica limpa, e agora ele consegue enxergar. Ainda assim, no decorrer da caminhada, ele se esquece daquele bordão, se esquece daquela vara, se esquece daquele cajado, e no momento mais difícil, quando os inimigos estavam se aproximando deles, atrás era Faraó e na frente o Mar Vermelho. No momento mais difícil, ele ainda assim se esquece do poder e do sobrenatural, e Deus mais uma vez chama a atenção dele, fala: Moisés, pega o que tu tem nas mãos agora, pega esse bordão, Moisés, toca no Mar Vermelho, esse mar vai se abrir, você vai passar com os pés enxutos e vai cantar o hino da vitória, você vai atravessar, você vai dar glória, você vai atravessar pelo problema, você, meu irmão e minha irmã, sua casa vai atravessar por essa dificuldade, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai olhar para trás, e você vai se esquecer do coronavírus, porque maior é o Deus que você serve, e maiores são as coisas que Ele tem para você e para a tua casa. Então adore ao Senhor. Eu quero orar com você, orar por você, e você vai orar comigo, e vai orar por mim e pela minha casa nesta noite. Abraça seu filho, abraça sua família, junte vocês aí, está todo mundo higienizado, desinfectado. Dentro de casa vocês podem se abraçar. O noticiário está dizendo que você não pode se abraçar. Você está se afastando do seu marido e da sua esposa. Não faça isso não, a não ser que você esteja com o vírus. Não estando, abraça, beija. Fica quietinho, juntinho, abraçadinho. Eu quero orar com você. Repita comigo assim: o milagre. Fala assim: o milagre de Deus já está nas minhas mãos. As circunstâncias tentam me impedir de enxergá-los, mas os meus olhos se abrem nesta noite e eu vejo que eu sou mais que vencedor. Deus, nós te adoramos, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, ó Deus, porque não são os sinais que precisarão acontecer para despertar a fé em nós, mas a nossa fé vai despertar os milagres, a nossa fé vai despertar os sinais. E nós nos levantamos agora, neste domingo à noite, te adorando, te glorificando e declarando que não há outro Deus além do Senhor, nosso Deus, além de Jeová, além de Yahvé, além do Eterno. Não há outro Deus a quem sirvamos. Nós queremos só te exaltar e te glorificar e dizer que nós vamos nos levantar e vamos marchar e tremular a bandeira da vitória, querendo que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um término de noite especial e abençoado, e uma segunda-feira de milagres. Vai começar a semana com muita bênção. Dia 25 começa com milagres na tua semana, em casa e no trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus.